Olá pessoal, essa é a segunda videoaula sobre a anatomia dos membros inferiores. Nela eu vou falar um pouquinho das fáscias do membro inferior e também da drenagem venosa do membro. Se vocês puderem curtir o vídeo, né, se inscrever no canal para quem ainda não está inscrito, né, e divulgar, compartilhar com algum colega que talvez esteja precisando desse material, eu vou ficar muito agradecido. Se ficar alguma dúvida ou quiser deixar algum recado também, será aceito e com bom grado. Um grande abraço e boa aula. Bem, voltando a fazer aquele paralelo, né, com os membros superiores, nós vimos, né, na topografia de superfície para profundidade o seguinte. Nós temos, isso aqui é um corte na coxa, tá, turma? Olha, encontrem aqui, ó, o fêmur, o quadríceps femoral, aqui, ó, tá? Os músculos do jarrete, que nós vamos ver depois, tá? Os músculos isquiotibiais, os músculos adutores aqui também, isquiotibiais, esse aqui é um corte mais alto, né? Não dá para ver todos. Músculo adutor, aqui já é sartório, tá? Aqui possivelmente sartório, aqui grácil. Mas enfim, os músculos da região da coxa. Notem o seguinte, ó, que nós temos num plano superficial a pele, profundamente em relação à pele. Se eu cortar a pele, o que eu encontro? Tecido celular subcutâneo, né, a face superficial. Profundamente ao tecido celular subcutâneo, o que nós encontramos? Aquela face profunda. Lembrando que a face profunda é uma face forte, é uma face que forma contenção, e aqui nos membros inferiores, em especial, ela é mais forte ainda, tá? Do que nos superiores. Então, essa face, ela forma uma contenção. Isso é importante, porque agora a gente está falando de coxa, mas depois eu vou falar dessa face para vocês lá na perna, e vocês vão ver que, por vezes, essa face na perna, ela acaba, em caso de edema, né, profundo, em caso de lesão com sangramento, né, em caso de hematoma, o paciente pode desenvolver uma síndrome compartimental, em caso de paciente queimado também, e que às vezes é necessário fazer uma fasciotomia, cortar essa face para descomprimir o compartimento, mas depois a gente vai falar dessas questões. O que vale lembrar é que eu tenho, superficialmente em relação à face profunda, ou seja, fora desse plano aqui, ó, o que eu encontro? Nervos cutâneos, né, nervos de superfície, o Netter não colocou nenhum aqui, mas a gente tem o nervo safeno, é porque esse corte é um pouco mais alto. A gente tem nervo safeno, a gente tem nervo sural, nervo cutâneo lateral da sura, nervo cutâneo medial da sura, nervo fibular superficial, só que aí ao longo do trajeto. Então, ramos cutâneos, tá, que vão fazer sensibilidade, né, é pele. Nós temos veias de superfície, então ó, no plano superficial em relação à face profunda, exemplo, ó, aqui eu encontro a veia safena-magna, e profundamente ó, em relação à face profunda, o que eu encontro? Os músculos, né, artérias, exemplo, aqui eu vejo a artéria poplítea, ó, junto com a veia poplítea, né, e nervos daí, né, na profundidade, nervos relacionados à motricidade, né, por exemplo, esse aqui é o nervo esquiático que a gente está vendo passando ali. Bom, mas depois, eu não peguei a artéria, a veia, dá para colocar o nomezinho? Calma que vai ter um momento apropriado para isso, né? Notem, ó, então, que essa face que vocês estão vendo aqui branquinho, ó, a face profunda, ela é vista aqui, ó, em todo o membro inferior, na verdade em todo o corpo, né? Mas a gente está falando exatamente de membro inferior agora. E sempre que as estruturas forem superficiais, os ossos, estruturas ósseas forem superficiais, essa face profunda ela se invagina, né? Ela se insere na estrutura. Exemplo, a crista ilíaca não é superficial, não é bem palpável, então a face profunda se insere na crista ilíaca, no tubérculo púbico, no côndilo medial do fêmur, no côndilo lateral do fêmur, na patela, na cabeça da tíbia, no malelo medial, no malelo lateral. Então vejam, o osso tornou-se um pouco mais superficial. Vou dizer, professor, mas como é que é um osso superficial? É o seguinte, ó, esse aqui está lá na profundidade, olha, tem um monte de músculo, ainda assim ela consegue se invaginar, né, para formar os septos intermusculares, que depois a gente vai rever. Mas, ó, essa fáscia profunda aqui, ela está fazendo toda uma contenção. E vale lembrar que essa contenção é importante porque ajuda também, né, a dar fluxo sanguíneo. Lembram que quando a gente contrai a musculatura, exemplo, eu estou movimentando a musculatura aqui da panturrilha, né, musculatura da perna, o que acontece? O músculo, quando ele se contrai, ele aumenta o volume central, e
quando ele aumenta o volume dele no centro, né, porque ele ficou mais curto, ele acaba esmagando as veias que estão próximas a ele, né, passando entre ele ou até atravessando muitas vezes o músculo. E essa compressão, pelo fato das veias nos membros inferiores serem valvulares, faz com que o sangue seja empurrado, né, para cima, ou seja, isso dá uma dinâmica, isso auxilia no retorno venoso, né? A gente chama isso de bomba músculo-venosa, né? Quem não relembra vai lá e dá uma revisada na aula de sistema circulatório que eu explico isso direitinho, certo? Essa fáscia do membro inferior, ela vai receber diferentes nomes em diferentes regiões, mas é tudo a mesma fáscia, né? Então, na coxa a gente chama de fáscia lata, né? Que é a fáscia da coxa, ó, tanto por vista anterior quanto posterior. Na perna, a gente pode chamar de fáscia da perna ou fáscia crural, tá? E vale lembrar que na região lateral, ó, essa fáscia lata, tá? Então, essa fáscia lata que nós vemos aqui, na região lateral da coxa, ela se espessa, ela fica um pouco mais grossa e forma um trato chamado de trato iliotibial. Esse trato iliotibial que nós vemos aqui, né, a região lateral da fáscia lata, uma região um pouco mais espessa, ele vem, ó, aqui da crista ilíaca, se insere na crista ilíaca, e ele vai ser tensionado, esse trato iliotibial, ó, pelo músculo tensor da fáscia lata, esse músculo que nós vemos aqui, mais à frente eu vou falar dele, e também pelo músculo glúteo máximo. Para que serve esse trato iliotibial? Ele auxilia, tá, na articulação do joelho, na sua estabilidade, principalmente quando o joelho está estendido. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu pegar e eu ficar aqui, ó, com os meus joelhos semifletidos, assim, ó, eu tentar de ficar de pé com os meus joelhos semifletidos, eu não consigo ficar muito tempo, porque há um gasto energético muito grande, a contração muscular muito grande. Agora, se eu estender completamente os meus joelhos, ó, eu consigo ficar por horas de pé, tá? A gente observa isso, por exemplo, você vai no shopping e verifica lá a equipe que está fazendo, né, a segurança, está lá de braço cruzado, né, ou num banco, em pé por horas. Tá? Então, por que esse músculo, né, não fadiga? Porque não há essa contração, ela não é muito intensa. E por que não é muito intensa? Porque eu tenho estruturas que ajudam a dar estabilidade para o joelho quando ele está em extensão e a musculatura consegue dar uma relaxada. Então, lateralmente, eu conto com o trato iliotibial dando estabilidade para o joelho quando ele está estendido. Tá? Medialmente, eu vou falar depois para vocês de um outro grupo muscular, que é a pata de ganso. Então, notem, ó, o trato iliotibial lateralmente e a pata de ganso medialmente ajudam a dar estabilidade, mas a gente vai ter aula para falar só de articulação do joelho, né? Não se preocupem nesse momento. Aproveitando aqui, já vou falar da drenagem venosa, né, dos membros inferiores. O que nós observamos aqui? Ó? Então, aqui é a região da perna, né? A perna foi cortada aqui, depois a gente vai estudar a perna mais à frente, né? Ó, e o que eu observo? Uma drenagem na profundidade, olha só, acompanhando a artéria tibial posterior, eu tenho as veias tibiais posteriores, acompanhando a artéria fibular, eu tenho as veias fibulares, notem, ó, estão lá junto com a artéria. Lembram, inclusive, que essas veias e as artérias são envolvidas por uma bainha perivascular e o fato da artéria pulsar ajuda, né, esmaga a veia, ordenha a veia e faz com que o sangue seja empurrado para cima, porque tem válvula que não deixa ele ser empurrado para baixo, né, tem válvulas. Conforme essas artérias a artéria vai pulsando, vai dando uma esmagadinha na veia e o sangue vai sendo direcionado no sentido superior. Imagina que eu faço uma contração nessa musculatura toda aqui. O que acontece com essas veias também são esmagadinhas, né? E vão seguir, né, no sentido ascendente. Aí a importância da caminhada, né? A importância do exercício físico. Aí o problema de você colocar um salto alto, ficar o dia inteiro com um salto alto, onde você faz uma flexão plantar, né? Ou seja, você fica aqui, né, sobre a pontinha dos pés o dia inteiro, contrai uma vez só a musculatura do quadril, desculpa, da panturrilha, e não relaxa mais essa musculatura, quando o ideal é estar fazendo esse movimento, né, ao longo do dia, porque quando eu faço esse movimento eu relaxo e contraio essa musculatura várias vezes, e quando isso acontece, né, eu dou mais dinâmica, porque daí a veia fica sendo esmagada, né? É o exemplo do tubo de pasta de dente que eu sempre dou. Quando tu abre o tubo de pasta de dente e esmaga, o que acontece? A pasta sobe. Por que sobe? Porque você esmagou o tubo, né? Aumentou a pressão dentro do tubo. E por que não desceu? Porque embaixo tem tá fechado, né? Então imagina que essa válvula é como se fosse o fundo do tubo.
Só que a diferença é que ela se abre para deixar o sangue subir, fecha para não deixar o sangue retornar, e o sangue sempre segue um sentido ascendente, tá? Qual é o destino do sangue aqui dos membros inferiores? Chegar lá na veia cava inferior e, consequentemente, no átrio direito, né? Bom, olha só. Então, essas veias que eu estou mostrando aqui para vocês são veias de profundidade, ó, veias tibiais anteriores acompanhando a artéria tibial anterior. Depois a gente vai revisar as artérias, tá? Mais à frente. Então, vejam, sistema de profundidade. Só que nós temos também um sistema de superfície, como eu falei para vocês lá nos membros superiores. O que acontece, ó? Tá? Aqui ainda falando da coxa, né? Ó, essas veias, ó, veias tibiais posteriores se unem, fazem anastomose com as veias fibulares, as veias fibulares embocam nas tibiais posteriores, que fazem anastomose com as tibiais anteriores, ó, e lá na região posterior do joelho aparecem como veia poplítea. Aqui eu tenho veia poplítea sendo acompanhada pela artéria poplítea. Essa veia poplítea, lá na região anterior da coxa, vira veia femoral. Depois que essa veia poplítea cruza o hiato adutor, depois eu vou explicar para vocês sobre o hiato adutor, o que era veia poplítea, o sangue está subindo, né? Então, veias tibiais posteriores fizeram anastomose com veias fibulares, fizeram anastomose com veias tibiais anteriores, formaram a veia poplítea cruza o hiato adutor e aqui na frente vira veia femoral, tá? Ó, aqui está a veia poplítea e aqui na frente ela vira veia femoral. Mas notem que eu estou falando de drenagem de profundidade, mas existem veias na superfície, por exemplo, essa veia aqui. Olha os ramos cutâneos que eu falei para vocês. Ó. Aqui eu tenho um nervinho, tá? Esse nervo aqui é o nervo sural, a gente vai ver mais à frente. E aqui eu tenho um nervinho também acompanhando a veia safena parva. E aqui eu tenho um nervinho também acompanhando a veia safena magna, que é o nervo safeno, tá? Esse nervo aqui, ó, que a gente vai ver depois, um ramo do nervo femoral. Então, olha só, na superfície eu tenho aqui, ó, veia safena parva, veia safena magna, aqui é a mesma safena magna, porque o que acontece, ó, no tecido celular subcutâneo, tá, ou seja, superficial em relação à face profunda, lá da rede venosa dorsal do pé, eu não tinha uma rede venosa dorsal da mão, no pé eu também tenho essa rede venosa, eu vou ter a formação de duas principais veias, a veia safena magna, que é essa veia que vem, ó, passa sempre anterior ao maléolo medial. Essa informação ela é importantíssima, tá? Então, memorizem. Anterior ao maléolo medial vai passar a veia safena magna, tá? Porque essa veia ela é utilizada em vários procedimentos. Para revascularização de miocárdio, né? Pensando aí em pontes de safena, como acesso venoso, por exemplo, pegar um acesso venoso lá nos membros inferiores, é melhor pegar nos membros superiores, mas tem que considerar que às vezes o paciente não tem mais veia em membro superior para pegar, né? Ou porque é um paciente queimado, ou porque às vezes é um politrauma e tem uma equipe controlando, né, cuidando da respiração do paciente naquele momento, intubando ou fazendo algo do tipo, então é mais fácil às vezes pegar um acesso lá no membro inferior, né? Mas não é melhor pegar um acesso venoso central? Às vezes não dá, às vezes não tem tempo, né? Então, essa safena magna, às vezes ela é dissecada ali ou simplesmente puncionada, né, por punção percutânea. Então, a gente tem que lembrar sempre dessa relação aqui, ó, anterior ao maléolo medial. Essa veia safena magna, ela passa anterior ao maléolo medial, ela passa aqui, ó, na região medial da perna, região medial do joelho, região medial da coxa, e lá na região inguinal, tá? Nós vamos encontrar uma perfuraçãozinha aqui na fáscia lata, tá? Alguns chamam até de hiato safeno, não é a mesma coisa que hiato adutor, tá? Existe uma lâmina cribriforme aqui toda perfuradinha e essa veia safena, então ela perfura esse hiato safeno, essa fáscia profunda e desemboca lá na veia femoral. Então vejam, a veia safena magna que leva o sangue da superfície, né, dorso do pé, né, perna, superfície, pele, né, região anterior, anterolateral e medial, região da coxa, vai direcionar o sangue lá para um sistema profundo, né, veia femoral. Posteriormente, eu também encontro uma veia safena, que também sai da rede venosa dorsal do pé, só que ela é a localização em relação ao maléolo é exatamente contrária, ó, exatamente contrária. Memoriza safena magna e pensa que a parva é sempre o contrário, fica mais fácil do que querer tentar memorizar as duas, né, de forma independente. Safena magna, qual é a relação?
anterior em relação ao maléolo medial. E a parva? Exatamente o contrário. O que é contrário em relação ao anterior? Posterior. O que é contrário em relação ao maléolo medial? Maléolo lateral. Então, ó, posterior em relação ao maléolo lateral, a safena parva, ó, ela vem da rede venosa dorsal do pé, ela passa na região posterior da perna e lá na região poplítea ela perfura a fáscia profunda e desemboca na veia poplítea, tá? E a veia poplítea, né, já é uma veia de profundidade. Então vejam, sistema de drenagem de superfície e um sistema de profundidade. A veia safena magna, turma, ela é utilizada, né, muitas vezes, até a parva também, mas a magna principalmente, para revascularização lá, né, do miocárdio, né, tira uma artéria que está obstruída, o cirurgião tira aqui a safena magna, vai lá e faz uma ponte, né, entre a aorta e a coronária, né, distal em relação àquela obstrução. Por que utiliza essa safena magna? É uma veia de fácil acesso, tá? Ela é uma veia longa e com poucas válvulas. A túnica média dela, que é a muscular, né, de toda a veia, a túnica média é a muscular de todo o vaso, mas ela é um pouco mais espessa quando comparada a algumas outras veias do corpo. E se o paciente tem boa drenagem de profundidade, tá? Não é um paciente com trombose venosa profunda, normalmente a retirada da safena magna não vai causar grandes problemas, o sangue dá jeito de se desviar por um outro caminho, certo? Outra coisa, ó, que vai lembrar, a veia safena magna, aqui na origem dela, ó, ela tem um diâmetro relativamente parecido com o diâmetro do final dela. Só que ao longo do caminho ela recebe várias veias tributárias, várias veias que desembocam nela, né, que levam seus tributos para ela. Tá? Algumas tributárias aqui tem nome, outras não. Mas olha só, você fica pensando, bom, se a veia safena magna ela se origina aqui embaixo, ela vai seguindo e ela vai recebendo várias veias, não era para ela ir ficando com um diâmetro muito maior ao longo do caminho, chegar aqui em cima elas ter um diâmetro muito maior quando comparado aqui embaixo. O diâmetro é até maior, mas é pouco maior. Por que isso não acontece? Porque é o seguinte, turma, tanto a safena magna quanto a safena parva, elas emitem vários ramos perfurantes, que, ou seja, perfuram aqui, ó, tá, ao longo do caminho a fáscia profunda e vêm e se unem com as veias da profundidade, com veia tibial anterior, com veia tibial posterior, com veia fibular. Então, há uma comunicação aqui, ó, entre superfície e profundidade ao longo do caminho. E aí, por que então que essa safena magna vai dizer, professor, mas não está cada vez mais recebendo mais sangue? Mas ela também está drenando um pouco de sangue para a profundidade, né, quando é necessário, porque há comunicação entre profundidade e superfície através dessas veias comunicantes. Algumas até dessas veias perfurantes, algumas até possuem epônimos, tá? A veia de Boyd, de Dodd, de Cockett, tá? Se vocês buscarem os livros aí de anatomia topográfica, vocês vão encontrar esses nomes, né? Não tem por que a gente estudar, né? Na anatomia, a aula não é de vascular, né? Não é específica essas veias, mas para vocês saberem que existem. Então, a safena magna ela vai subindo aqui, vai desemboca lá na veia femoral, como eu falei para vocês, e a safena parva, que também pode ser retirada para a ponte safena, vem e desemboca aqui na poplítea, que no final das contas vira femoral, e vale lembrar que depois que a veia femoral cruza a linha aqui, né, o ligamento inguinal, né, profundamente em relação ao ligamento inguinal, essa veia femoral, ela vira veia ilíaca externa, né, ela muda de nome, então veia femoral aqui passa a ser veia ilíaca externa, que faz anastomose com a ilíaca interna, formando a ilíaca comum, que faz anastomose com a ilíaca comum do lado oposto e forma a cava inferior que desemboca lá no átrio direito. E aí nós vimos aqui a drenagem venosa de membros inferiores. Vale lembrar da importância da atividade física, da contração dos músculos para ajudar a dar fluxo sanguíneo, né? Bom retorno venoso. E na próxima aula eu vou falar de sistema linfático. Vocês vão ver que o que eu falei aqui de atividade, né, contração muscular para ajudar nessa bomba músculo-venosa aí que ajuda o retorno, né, a subida do sangue, né, porque lembrando que ele tem que vencer a gravidade na maioria das vezes, também vale para a drenagem linfática. Aqui eu estou mostrando para vocês a veia femoral, né, como eu já tinha falado lá anteriormente. Vale lembrar aqui, ó, que a veia safena magna, quando chega aqui na região bem proximal, né, quase desembocando na veia femoral, ela recebe algumas tributárias, tá? Que depois eu vou reforçar com vocês.
Por exemplo, aqui eu tenho a veia epigástrica superficial, aqui eu tenho a circunflexa superficial do ilho, ou ilíaca superficial, tá? Eu prefiro chamar de circunflexa superficial do ilho, e aqui eu tenho a pudenda externa, né? Drenando região de períneo aqui. Então, são veias, né? São várias veias tributárias que a safena recebe. Às vezes essas tributárias desembocam diretamente na femoral, muitas vezes primeiro na safena, e a safena desemboca na veia femoral. A femoral está ali, né? E depois a gente vai ver a topografia dela aqui, onde é que ela passa direitinho. Ah, tá aqui, ó, epigástrica superficial. Eu nem sabia que eu tinha colocado o nomezinho aqui para vocês. Então, perdão pelo erro, mas pelo menos vocês ficam com o nome no slide, né? Então, veia epigástrica superficial, veia circunflexa ilíaca superficial, eu prefiro chamar de circunflexa superficial do ilho, e veia pudenda externa, né? E aí sim, agora a gente encerra o slide. Turma, então essa foi a segunda videoaula, né? Na próxima eu começo falando de drenagem linfática, bons estudos para vocês, aproveitem, tá? Essas videoaulas, porque eu acho que elas serão muito importantes no futuro de vocês, né? Como ao longo do curso, né? de medicina e como futuros médicos. Um abraço e até!